este é o Conexão. Você já pensou em escrever um livro? Já passou pela situação de contar algumas experiências e ouvir uma resposta assim, nossa, essa sua história tem que virar um livro? E tem aqueles ainda que realmente têm este sonho ou já estão com o material pronto. E como é que é este caminho para publicar um livro? É difícil fazer isso no Brasil? Existem incentivos para esse tipo de produção? É sobre este assunto que nós vamos conversar hoje com a Mariana Soares, que é agente literária, e também com a Pepper, que é autora de livros e foi a única brasileira a fazer parte da lista das 12 mulheres que fizeram a diferença na literatura em 2015 pela Amazon. Olá, meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Um assunto bom a gente conversar, né? E eu acho também que a experiência de vocês vai ajudar pessoas que estão nessa situação, né, de correr atrás de publicação de livros. Mariana, eu queria saber queria pedir que você explicasse pra gente como é que é esse caminho das pedras, assim, claro que resumidamente, né? Tá. Depois que você já tem aí a ideia e você está produzindo um livro, como é que funciona? Olha, primeiro obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui com vocês. Hoje a gente tem uma possibilidade de dar visibilidade ao trabalho do livro, né? Quando você escreve, muito interessante, porque a internet é um acontecimento que possibilita muito as plataformas de possibilita a publicação. Então tem as plataformas de autopublicação e a gente também tem uma cena independente, muitas editoras independentes hoje que estão investigando e investindo em novos autores. Então, hoje as editoras elas estão de olho mesmo com o radar mais ligado para além do que chega para eles através de agentes literários, eles também estão ligados na internet? Sim, com certeza, com certeza. Assim, o que chega via agente é normalmente o que chega já com a chancela do agente, né? Então, enfim, é uma leitura que eles priorizam. Antigamente tinha os editores recebiam muita coisa que a gente chamava de originais não solicitados, né? Que eram aquela coisa que você imprimia o teu livro, colocava no envelope, mandava para a editora. Muitas editoras tinham e ainda têm um departamento de leitura, mas o volume é imenso e, na verdade, não tem muito como você saber exatamente o que é o livro, para que segmento é. Então, enfim, o agente, ele na verdade funciona muito como um facilitador, porque ele faz um leva, filtro, exatamente. E aí apresenta direto para a editora. Apresenta direto para a editora. Aí existem pessoas que cortam esse caminho, né? Que é o caso, por exemplo, da Pepper. Pepper, conta pra gente resumidamente como é que foi o teu exemplo, porque na verdade você é dentista e aí resolveu escrever um livro. Como é que foi isso? Bom, muito obrigada pela presença, por estar aqui, uma honra. Começou assim, de uma forma bem simplista. Eu sou aquela típica brasileira, assim, que vem de uma família humilde, que não teve o hábito da leitura na infância, porque também não sobrava grana e não tinha o hábito. Enfim, me formei, fiz faculdade de odontologia e sempre fui boa aluna, mas eu estudava livros de odontologia. Até que uma gravidez de altíssimo risco, após eu já ter perdido nenéns, e eu fiquei numa gravidez de altíssimo risco, eu topei ficar os 9 meses de cama, só que nessa brincadeira de ficar os 9 meses de cama, eu entrei meio que numa depressão, nunca fui, sempre uma pessoa muito ativa e tal. E meu marido começou a trazer livros para eu ler. Aí, resumidamente, eu costumo dizer que os livros me salvaram. Ao término da gestação, eu tinha 2 amores. O meu neném, que nasceu bem, e o amor pela literatura, que eu não só mais queria ler, eu queria escrever. E comecei a escrever. E aí você usou a internet para poder publicar seu livro? Exatamente. Isso foi em 2012. Então, para você ter ideia, como o negócio evoluiu, naquela época as pessoas praticamente não sabiam o que era um e-book. Quando eu apresentava um e-book, o que é isso? O negócio cresceu muito rapidamente nesses últimos 5 anos. Isso foi em 2012. Quando eu fui tentar publicar, eu vi que o mercado era fechado, bem fechado, para um autor iniciante, para um autor que não tinha um agente como a Mariana, uma pessoa gabaritada para apresentar sua obra, porque, como ela disse, muito bem colocado, é uma chancela. Quem está começando é muito difícil, né? Fica lá. E aí, o que eu fiz? Eu descobri que tinha uma tal de Amazon, lá nos Estados Unidos, que fazia isso 0800, totalmente de graça, e que, opa, então tá para mim. Você publicou seu livro pela Amazon? Sim, em agosto de 2012, e sabe quantos livros eu vendi até dezembro de 2012? Quantos? 0.
Por quê? Porque eu estava publicando numa plataforma americana, um livro português, e as pessoas mal conheciam. Mas aí Papai do Céu me ajudou. Em 2012, a Amazon entrou no Brasil e um mês depois, o meu livro estava entre os 100 mais vendidos e assim ficou por quase 3 anos entre os 100 mais vendidos pelo boca a boca, dos leitores. Porque é muito legal ver isso, né, Mariana? Olha só, gente. A chance que dá para uma pessoa desconhecida, completamente desconhecida, uma boa história. Iniciante, né? Iniciante. A gente tem dados, vamos falar, tem outros exemplos também. A pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, traz que em 2015 a crise econômica no Brasil impactou o mercado. O faturamento real caiu 12,60% em comparação com 2014. E aí eu queria trazer essa pergunta para você, Mariana. Como é que esses números, porque a crise impacta, como é que impacta na hora de uma editora escolher um livro? O que acontece é que a editora é um negócio como qualquer outro, né? Então, assim, tem um compromisso financeiro e tem que fazer boas escolhas. Agora, com relação ao que a Pepper falou, a internet, a autopublicação, quando você vai abordar um editor, você muitas vezes já tem naquele autor algum público fiel, enfim, não é a chancela do agente, mas é a chancela do público, né? E isso é uma coisa igualmente preciosa. Que pesa na hora da editora escolher. Com certeza pesa. Então, assim, o que acontece é que os editores estão muito de olho no que está acontecendo na internet, né? O que as pessoas estão lendo. E é muito importante colocar também, Karen, que a internet e o e-book, eles são uma via de acesso maravilhosa para o leitor, né? Porque o que acontece é que os espaços nas livrarias são muito pequenos, os livros, na verdade, você tem poucas livrarias, os livros em geral são mais caros do que os e-books, até porque eles usam muito mais insumo, a produção é mais cara mesmo. E hoje em dia todo mundo tem, a maioria das pessoas tem um tablet, um celular e tal, então assim... É mais fácil para o leitor chegar até o livro. Exatamente. É uma coisa assim, muito mais fácil do leitor acessar o livro. E a gente tem que lembrar que a gente é um país imenso, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem lugares que não tem livraria. Os custos de mandar o livro, os custos de frete e tal, são muito altos, então... A gente vai continuar falando sobre essa questão. Hoje em dia a gente vive numa época do faça você mesmo, né? A gente vê inúmeros autores que correm atrás de editoras, não têm uma resposta satisfatória e não desistem de alcançar esse objetivo. A gente vai ver mais um exemplo, assim como da Pepper, de um autor que correu atrás para publicar o seu livro. Essa é a história do Virgílio Magaldi, que lançou o seu primeiro livro de poesias. Conta aí pra gente, Virgílio, por favor. Meu nome é Virgílio Magaldi e eu acabo de publicar meu primeiro livro, O Estado de Poesia. É uma coleção de poemas, de minha autoria, que eu venho escrevendo já há um tempo e agora, no meio do ano, eu resolvi publicar. E para publicar, eu fiz algumas pesquisas, e encontrei 3 formas básicas de realizar isso, A primeira é buscar grandes editoras, Mandei e-mail para algumas editoras, informando a minha proposta, o que eu queria. A maioria não tive uma resposta e vi que, na verdade, isso não era uma opção para mim, não era o melhor para mim naquele momento. Como segunda forma, eu procurei alguns sites que fazem autopublicação. Você chega, coloca seu livro na plataforma e, no final, ele te diz o custo para ter aquele livro. E esse custo é pago por quem está comprando. Achei esse custo um pouco alto, porque eu queria um projeto de livro acessível e resolvi não escolher essa forma. Como terceira, eu fui procurar algumas gráficas. Procurei 3, vi a qualidade, vi o preço e escolhi uma. A partir disso, eu tive que buscar, correr atrás de capa, registro ISBN, direito autoral, e fui e fiz. Demorou mais ou menos uns 2 meses a realização disso e hoje tenho meu livro publicado. Para publicação e venda, eu encontrei a Amazon, na plataforma da Amazon, uma ferramenta que possibilita isso. Isso facilitou também a minha vida. E hoje eu tenho meu livro publicado e vendido no site. Essa é a minha história. Obrigado.
Muito bacana, né? Ele foi o faça você mesmo que hoje a gente tem que ter, né, Tem que Pepe? ser. Você chegou a procurar a editora? Então, eu costumo dizer que eu mandei, graças a Deus, para uma única editora, assim que eu comecei, em 2012. E recebi um sonoro silêncio. Até hoje não respondeu e eu agradeço a Deus por isso, porque até por ser autônoma, eu sou prática, pragmática nas minhas coisas, eu não esperei e agi. E a Amazon te dá essa possibilidade de você escrever o que você quiser, você não precisa passar por um crivo de uma editora. Porque vamos supor que eu queira, que tem nada a ver a minha obra, mas eu queira escrever sobre zumbis voadores. O editor pode falar, não quero. Mas quem pode saber se isso vai ser sucesso ou não, se o leitor não vai gostar dessa história? Então, a Amazon, na época, ela tem como faça você mesmo. Eles disponibilizam e-books grátis para você aprender como formatar seu livro. Então, eu fiz todo o passo a passo. Você conseguiu fazer tudo sozinha? Tudo, bem abaixo, sozinha. Entendi. Coloquei lá, fiz a capa, diversas revisões. Quando você pensa que escreveu bem, você tem que reescrever. E quando achar que reescreveu bem, reescreva. Eu reescrevi, não pare, 42 vezes. Então, tamanho perfeccionismo que eu tenho para o Dente, eu tentei jogar para o livro. E isso dá certo, porque o leitor capta essa emoção, capta essa paixão que você tem. E Muito quando você bacana. vê, vai. Mariana, uma outra coisa que eu queria saber, porque a gente está vendo o lado da autora, né? O lado da editora. Assim, esse meio campo do autor com editor, já ouvimos aqui que não receberam uma resposta. O Virgílio falou a mesma coisa. Costuma ser assim? Olha, costuma. Por Costuma quê? sim. Primeiro eu queria só falar que eu gostei muito da colocação do Virgílio, porque ele realmente colocou ali na fala dele exatamente as 3 possibilidades que a gente tem hoje, que são a publicação independente por digital, às vezes a publicação independente num sistema compartilhado de despesas com as editoras e também o e-book sozinho, né? Então, é muito interessante porque a gente há muito pouco tempo não tinha isso. A gente só tinha mesmo aquele método tradicional de mandar para o editor. E que ficava na tal da pilha que, eventualmente, alguém pegava e tal. O que acontece é que o editor, ele tem atribuições, muitas atribuições. Então, é muito difícil ele ter tempo para olhar essa pilha de originais. E a questão que eu fico pensando é que o editor ele tem que ler cada livro, claro, né? sem Então, dúvida isso leva nenhuma. tempo, né? Exatamente. São todos seres humanos, exatamente, né? Então isso pode acontecer mesmo, né? Então, assim, não é a prioridade. Agora, tem editoras que têm, às vezes, pessoas dedicadas a fazer isso. Então, por exemplo, quando eu trabalhei na Roku, isso já tem algum tempo, tem alguns anos, a gente tinha uma pessoa que era a pessoa para ler esses originais. Ler e responder. Porque a gente achava que era muito importante que a pessoa tivesse uma resposta. Né? Agora, o que acontece é que é um volume realmente muito grande. Então, as editoras, elas normalmente dizem, não aceitam os originais por um período. E acontece isso também na agência, igual. Quer dizer, eu procuro responder todo mundo, mas o volume de coisas que chega assim todo dia é muito impressionante, é difícil de dar conta. A gente está falando sobre a questão das plataformas, né? Vamos agora conversar com o Ricardo Garrido, que é gerente geral de aquisição de conteúdo para Kindle na Amazon. Oi, Ricardo. Muito obrigada por participar com a gente. Eu queria saber de você como é que funciona esse esquema, porque a gente está ouvindo já a história da Pepper, a história do Virgílio. Como é que a plataforma ela se apresenta para os autores? Sim, olá Karen, prazer falar contigo, Mariana, também prazer conhecer você, e Pepper. Oi. Muitas vezes é um prazer ouvir o seu depoimento e falar contigo novamente, e também ouvir o depoimento do Porque Virgílio. a Amazon foi a vitrine. Bom, o Kindle, que completa hoje 10 anos, né, nesse mês completa 10 anos, é um ambiente completo de leitura, que vai desde uma loja de livros até um aparelho dedicado à leitura, que são os Kindles, né, os aparelhos da família Kindle, e aplicativos de leitura para smartphones, tablets. Desde o primeiro momento, a grande visão de Kindle é ter todos os livros publicados em 1 minuto na mão das pessoas. Então, é muito importante para a gente a democratização do acesso à leitura, tanto numa ponta, oferecendo para os nossos leitores todos os livros possíveis que já foram publicados e aumentando essa oferta de livros, quanto na ponta da criação dos livros dos autores. E aí que entra o Kindle Direct Ricardo, Publishing. existe algum crivo, existe algum filtro para ser publicado ou não?
Não, o Kindle Direct Publishing é uma ferramenta de autopublicação que qualquer pessoa pode publicar direto, de maneira gratuita e rápida, basta criar uma conta, colocar suas informações pessoais e bancárias para receber os royalties da venda e subir o livro direto de um arquivo, por exemplo, de Word ou de PDF. Em 15 minutos a meia hora a pessoa consegue fazer o processo de publicação. Em até 48 horas o livro está à venda nas lojas da Amazon, amazon.com.br no Brasil, mas também no mundo todo. Então parece muito simples, né? Como é que é a procura, assim? Vocês têm uma procura grande dos autores? Sim, a gente tem muita gente, são milhares de autores, desde dezembro de 2012, quando a Amazon chegou no Brasil, a Pepper é uma delas, que já teve livro publicado desde o primeiro momento. Muitos deles se tornaram best-sellers, com vários livros entre os mais vendidos da Amazon. Hoje, a qualquer momento que você entrar no nosso site, você vai ver que dos 100 livros mais vendidos, pelo menos 30 livros são autopublicados pelo KDP. Nossa, então, é um número bastante impressionante, né? Isso mostra que realmente vocês estão entregando talvez uma ferramenta que era muito necessária. Como é que vocês chegaram a essa conclusão de que precisava de ter um espaço desse, de autopublicação? Ou então o Kindle já chegou com essa possibilidade? O Kindle já chegou com essa possibilidade, a gente lançou praticamente simultaneamente. O ponto principal, a visão do Kindle e a visão da Amazon, na verdade, é sempre oferecer a seleção mais vasta possível para os clientes. E daí, lógico, há um preço muito convidativo e, ao mesmo tempo, com um nível de serviço alto. Então, todas essas três coisas, elas norteiam tudo que a gente faz. E do ponto de vista de livros, a gente percebe que tem muita gente com um sonho de escrever um livro, ou com um livro pronto na gaveta, que foi enviado para editoras e que não houve resposta, porque as editoras nem têm condição de ler todos os livros que recebem, mas que tem potencial, e cada livro tem o seu potencial, a sua capacidade de encontrar o seu público. Então, a gente disponibiliza essa ferramenta para os autores caíram o KDP caiu nas graças dos autores, e a gente tem muitas histórias de sucesso. A Pepper, que começou pela autopublicação, hoje tem livros publicados por editoras grandes, né, como a Valentina, a editora Record. E a gente tem até autores consagrados que publicam pelo KDP também, como o próprio Paulo Coelho, que publica o impresso pela editora, pela Companhia das Letras, a editora dele, e no digital ele publica pelo KDP. Mas recentemente, até há 2 semanas, a gente teve o lançamento do primeiro e-book do Augusto Cury, que é o autor mais vendido do Brasil hoje, também pelo KDP, que chama Você Mais Inteligente. Então, é uma ferramenta que ela está aí disponível para autores, iniciantes ou não, mas que é muito relevante para os autores iniciantes, porque você consegue lançar rápido, aprender, ter até 70% de royalties. E é muito rápido, né, Ricardo? Pelo que você falou, 15 minutos você está ali resolvendo sua questão. Ricardo, muito obrigada pela sua participação com a gente, parabéns pela iniciativa, porque graças a essa iniciativa a gente tem autores aqui como a Pepper. Obrigada, viu, Ricardo, pela sua participação. Muito obrigado. Até. Tchau, tchau. Um abraço. E aí, a gente falando sobre essa questão, a Mariana trouxe alguns casos, né? Casos de sucesso. A gente já tem a Pepper aqui, a gente está mostrando para vocês. E aqui, por exemplo, esse amarelinho aqui, que é da Carol Rodrigues. Como é que foi a história dele? Também começou na... Não, a Carol, na verdade, é um bom exemplo de um livro publicado numa editora pequena, numa editora independente. A Carol fez esse livro de contos, ela fez algumas oficinas com alguns autores e tal, e aí ela resolveu fazer essa publicação, que são contos, e procurou essa editora, que é a Edite, que é uma editora bem pequenininha. E é independente, não? É independente. Ali na mesa a gente tem exemplos de pessoas que começaram só nas plataformas digitais. Sim, qual deles? O Gustavo Ávila. É aquele vermelho, né? Ele foi só nas digitais e depois... A Carol é um bom exemplo, deixa eu te dizer por quê. Ela fez essa edição independente e ela ganhou o prêmio Jabuti de contos naquele ano. Uhum. Então, o que acontece é que as editoras independentes, elas têm feito um trabalho de altíssima relevância, tanto as editoras independentes quanto as plataformas de autopublicação. Então, o que a gente observa é que essas duas possibilidades são possibilidades que começam a pavimentar a carreira de um autor. O Gustavo, por exemplo, ele publicou na Amazon
É o da capa vermelha. É o da capa vermelha, é o Sorriso da Hiena. O Gustavo procurou, me escreveu perguntando se eu queria a representação do livro dele. Eu não estava pegando novos autores. Eu ofereci uma leitura crítica para ele. Voltei com um relatório de leitura crítica. Passou 1 ano, 2 anos, ele colocou o livro, enfim, colocou o livro na Amazon, fez algumas correções que ele achava que tinham sido relevantes do nosso relatório. E aí depois ele voltou a me procurar com o livro impresso, porque ele tinha feito uma edição bem caseira, como foi a do Virgílio. E ele falou, olha, eu quero mandar o livro para você, que agora eu tenho o livro. E me mandou com uma dedicatória linda, eu fiquei super emocionada. Que deu certo, né? Deu certo, porque depois ele me mandou todos os dados de leitura do livro e as editoras já estavam super de olho nele. Muito bacana. A gente acabou de lançar agora. A gente está falando agora. muito da Amazon, né? Mas existem outras plataformas disponíveis. A gente vai mostrar algumas delas para vocês, para quem quiser lançar o livro, né? Vamos começar com o Kindle, que a gente já falou, Kindle Direct Publishing. Essa plataforma você pode publicar material no formato para Kindle. O sistema, a gente já conversou com o Ricardo, e no próprio site se apresenta sem burocracia para publicação. O próximo é o Kobo Writing Life, onde você também publica e pode acompanhar também as vendas do seu livro. Todos esses sites parecem bem fáceis assim de usar, sabe? E tem uns outros disponíveis, e um outro que eu gostaria de citar, que é o Wattpad. Você vê aí que ele tem uma biblioteca de todos os livros. Se a gente correr um pouquinho aí, a nossa estagiária Luana vai correr um pouquinho aí para baixo para a gente poder ver. E essa plataforma, ela tem até um caso que é considerado de sucesso, que é o da autora Anna Todd. Ela lançou nesta plataforma a trilogia After. Esse material teve 1 bilhão de acessos e 6 milhões de comentários. Foi traduzido para outros idiomas e também adaptado para o cinema devido ao sucesso de vendas do livro. Então, a gente vê aí casos, né, de realmente de sucesso. 1 bilhão de acessos, a gente está vendo aí o After. As várias capas que o After tem, são muitos comentários, são muitos likes em cada um dos 3 livros da trilogia. É bastante interessante ver esse movimento. Pepper, para você foi muito bom, né? Você falou, Totalmente. na hora que o Gustavo estava conversando, você falou, foi a sua vitrine. Exatamente. Eu quero deixar bem claro que agora os meios digitais se transformaram em vitrine para que boas editoras possam também identificar bons autores. Ou seja, você tem que ter uma plataforma boa, você tem que saber falar, estar nas mídias, estar com seu público, criar um público, mas isso tudo é uma grande vitrine para que uma boa editora venha a você. Então, inicialmente veio a trilogia Não Pare, que foi recordista de venda, e depois veio 13 pelo Grupo Editorial Record. Mas o mais legal disso tudo, aí você fala, puxa, então você não vai ficar só como independente, só com livro digital? Não, você acaba ficando com os dois, porque são mercados que sempre vão coexistir. Essa história de que o livro digital vai vencer, vai ficar por cima do livro físico, isso não existe. São mercados que vão coexistir, até porque o ser humano ele é primitivo. Ele gosta do toque, de cheirar, pegar o livro, sentir o cheiro, pegar, sabe, até mesmo um contato com o autor. Porque para um leitor, pegar um livro na mão, eu posso ir numa sessão de autógrafos, pegar um autógrafo com o meu autor. No Kindle, então não, existe né? um lado emocional. Então, esses são 2 mundos que vão coexistir e vão somar conversar, forças. né? A gente vai colocar agora na nossa tela um nosso site, o site para você se inscrever no Prêmio Kindle. As editoras também ficam de olho nos sites, né? Nesses prêmios, né? Tem o Prêmio Jabuti, que é também uma vitrine. O Prêmio Kindle, olha só, você tem aí a possibilidade de se inscrever o seu material. E não perca essa oportunidade, né? As editoras ficam de olho nesses prêmios, Mariana? As editoras ficam muito de olho nesses prêmios. E tem um prêmio também que vale muito colocar, que é o Prêmio Sesc, que é um prêmio para originais inéditos, que o vencedor é publicado pela editora Record. Então é um prêmio que acontece todo ano e que já revelou assim muitos autores importantes, enfim, que tem estão fazendo uma trajetória bem sólida. Olha, e o Prêmio Kindle está na amazon.com.br. Entre lá, procure saber, não perca essa oportunidade de ganhar mais uma vitrine para o seu material. amazon.com.br. Nosso programa está chegando ao fim. Falei que era rapidinho, viu? Nem parece que são 25 minutos. Eu queria que vocês rapidinho dessem uma palavra aí de incentivo para os autores. Vamos começar pela Pepper rapidinho, Pepper? Vamos. Continue. A minha palavra de incentivo é a seguinte: acredite no sonho.
porque eu não tinha nada, nenhuma ferramenta, era igual a qualquer um que está em casa, que um dia tem um sonho e fala, eu vou escrever uma obra. Escreva com paixão, escreva aquilo que você realmente goste. Modismos passam, boas histórias são atemporais. Então escreva o que você curte, porque aquilo vai ser sempre atemporal e você vai encontrar seu público. Você, com certeza, fazendo uma boa história, você alcança. Então a minha história é, você publique, porque isso vai dar retorno se você fizer algo com amor. E Mariana, tem espaço para todo mundo? A Pepper tá falando que sim. Tem espaço para todo mundo, mas o meu conselho é assim, a pessoa ter muito rigor no que ela faz. Ter muita preocupação com a forma, com a questão do português, pensar qual é o público que ela quer atingir, E conseguir para quem chegar lá, aquela né? história. E aí eu acho que chegar tem lá. muitos meios aí para chegar no leitor. Muito obrigada, meninas, pela Obrigada a participação. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!